IntegraCast. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito prazer, estamos muito felizes em estarmos aqui com vocês, é uma alegria nós começarmos o nosso projeto do nosso primeiro podcast aqui da Unidas DF, tá? A Superintendência da Unidas do Distrito Federal dá boas-vindas para vocês e a partir de agora nós vamos ter muitos encontros trazendo temas diversos, temas variados para o dia a dia das autogestões do Distrito Federal e do Brasil, né? Eu me chamo Eliel, eu vou estar aqui como mediador e tenho convidados muito especiais aqui comigo no dia de hoje. Mas antes de mais nada, falando um pouquinho da Unidas, né? A Unidas é uma autogestão de saúde, é uma entidade sem fins lucrativos que representa as operadoras de autogestão do Brasil. E nós temos como premissa contribuir, né, para o aprimoramento do cotidiano, das atividades do dia a dia das autogestões. Seja com realização de congressos, de eventos, de seminários e agora com o nosso IntegraCast aqui para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero convidar os nossos participantes a se apresentarem aqui para vocês conhecerem um pouco mais. E hoje nós temos um bate-papo muito interessante falando sobre liderança, criatividade, inovação. Beleza? Vamos lá? É com vocês, gente. Eu vou esperar primeiro o Thiago se apresentar, porque se ele falar pouco, eu falo pouco. Se ele falar muito, eu falo muito. Tá certo. Na verdade, o Eli, como uma pessoa muito educada, ele deixou os mais velhos, né, primeiro. Olha só, muito importante. Vamos lá, isso. Thiago, fique à vontade, então. Primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o Eli, que é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, principalmente nesse assunto que a gente vai poder trabalhar um pouco, né. Meu nome é Thiago, né, Thiago Braga. Estou como diretor de saúde da Fundação Acefaz, né, durante mandato até março de 2025. Também estou no mandato como diretor de comunicação da Unidas Distrito Federal, né, fazendo aí esse esforço para contribuir nas duas entidades aí em prol da saúde suplementar. Que bacana, muito bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Thiago. Por favor. Eu sou o Eli, como o Thiago falou, amigo do Thiago, né? A gente já vem trilhando uma jornada de troca de conhecimento que tem sido muito útil para nós. Sou presidente da Vida, conselheiro deliberativo da Unidas. Também agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa. Acho que é uma grande oportunidade de a gente estar falando para o nosso público e não só para o nosso público, para o pessoal que precisa conhecer um pouco sobre autogestão e a diferença que a gente faz para o Brasil. É isso mesmo, ele é muito bom. E é exatamente esse é o nosso objetivo do nosso IntegraCast, tá, gente? É levar para vocês cada vez mais informações para o dia a dia da autogestão, para o dia a dia do cliente interno, para o dia a dia do cliente externo. E o que a gente puder contribuir, conte com a gente. Não perca nenhum dos nossos episódios que virão aí pela frente. Mas vamos lá. Falando do nosso tema de hoje, eu quero convidar tanto o Thiago quanto o Eli para a gente conversar um pouco sobre liderança, né? Hoje a gente vai bater um papo falando um pouquinho sobre como é que a autogestão pode contribuir com a inovação e criatividade no ambiente de trabalho, né? Então, para a gente começar, queria perguntar para você, Thiago, que nos contasse um pouquinho, né, de como você acredita que a criatividade e inovação contribuíram na sua jornada até aqui e também nessa sua jornada de sentar numa diretoria da Unidas. Perfeito, Eli. O tema liderança, acho que nos últimos 5 anos assim, tem sido, arrisco, um dos temas que eu mais tenho procurado estudar e aprofundar. Legal. Eu faço parte da Academia Europeia de Autogestão e agora, no período da pandemia, logo em sequência, eu tive a oportunidade de participar como coautor de 2 livros nessa área de liderança, né? E aí sempre tentando entender, assim, eu acho que o principal movimento que a gente faz, deveria fazer, pelo menos como líder, é o movimento de empatia. Como é que nós gostaríamos ou gostamos de ser liderados? Isso aí de cara já vai te trazer aí um parâmetro, um prumo, que já vai superar em grande parte aí uma quantidade enorme de metodologias, bagagens acadêmicas, o simples fato de a gente tentar procurar isso. Eu tenho permeado isso ao longo da minha jornada, né, assim que eu fui migrando da área da assistência, da área mais operacional para a área de gestão, né? E acredito que eu tenho conseguido marcar essa questão alinhando esses dois quesitos, né? Porque nós temos hoje problemas, né, ou desafios, melhor falando assim, na saúde suplementar, que não são novos. Então, se eles não são novos e ainda são desafios, alguma coisa está errado com as soluções que foram tentadas até agora.
Então, eu acho que é por isso que a palavra inovação ela cabe bem nesse sentido. Mas inovar como? Né? Nós temos instituições por trás de nós e, principalmente, nós temos vidas por trás de nós. Né? Sim. Hoje, a saúde suplementar como um todo tem mais de 50 milhões de usuários. Né? A gente está falando aí de quase um quarto da população brasileira. E nós temos uma responsabilidade muito grande, né? De poder fornecer, de poder servir. E eu acredito, o que eu conheço do Eli, que essa palavra servir, ela vai permear muito o nosso bate-papo hoje sobre liderança. Então, ao longo desse tempo, eu tenho procurado enxergar o problema. Eu sempre falo isso com os colegas, com os colaboradores de toda instituição que eu passo. Nós vamos ser conhecidos por problemas, sempre. Só que você vai poder escolher dois lados. Ou você é criador de problema ou você é resolvedor de problema. Eu optei em nunca fugir de problema e sempre tentar resolvê-los. E eu acredito que isso é que tem aí permeado a minha carreira e tem possibilitado abrir esses espaços onde geralmente alguém não está, né, muito interessado em comprar essa briga. Eu falo, beleza, vamos encarar isso aí, vamos ver o que a gente consegue fazer aí um trabalho em equipe. Né? Então, acredito que isso tem sido uma marca aí, tanto para poder estar na diretoria da Unidas, né, através do convite dos colegas que formam a diretoria hoje, como também na Cefaz. Perfeito, muito bom, muito obrigado. E você hoje é presidente de uma operadora, né? Conta pra gente um pouco de como que esse tema de criatividade e inovação veio permeando sua jornada até essa presidência. A pergunta é interessante, né? Porque, e eu tô colocando aqui de forma bem tranquila, eu não sou um cara muito criativo, eu não me acho tão inovador. Em razão dessas minhas próprias características, eu me tornei um copiador, né? Eu comecei a me relacionar com pessoas que têm conhecimento, o Thiago é um deles que me ajudou e me ajuda bastante em alguns conhecimentos, como outras pessoas também. Então, eu fui conhecendo outras empresas, autogestões, fui aprendendo o modelo inovador delas. Então, o primeiro passo assim, da minha carreira foi ter disponibilidade de tempo. É uma coisa engraçada, o pessoal me pergunta como que eu começo, como que eu avanço, sendo disponível. Tendo disponibilidade de tempo para conviver com quem faz diferença. Então, convivo com o Thiago, convivo com outros grandes líderes que são executivos e, às vezes, gestores das autogestões. Aprendo o modelo, levo a minha equipe para conhecer o modelo e, a partir daí, eu começo a estudar o modelo que eles já implementaram. Então, o meu grande começo assim, não foi como um grande inovador como pessoa, mesmo inovando, não sendo um cara de grande criatividade ou um grande inovador, mas copiando as pessoas que têm mais esse perfil, trazendo como modelagem e tudo. E isso daí, inclusive, na liderança. Na liderança, o Thiago colocou bem, né? O papel do líder de servidor, né? Esse é o grande papel da liderança. O Thiago colocou alguns pontos bem interessantes, inclusive. Ele falou do grande líder resolvedor de problema, né? Eu sempre falo que a gente precisa ter duas características, além de várias outras, né? Mas duas características são muito importantes no movimento da liderança. A gente precisa resolver problema e acalmar ânimo. E o Thiago trouxe uma outra situação aí, que é a questão de uma liderança empática, né? Ele colocou assim, o piso é pelo menos tratar como eu gostaria de ser, mas isso é piso mesmo. Perfeito. A gente precisa evoluir, mas para começar bem, a gente começa se colocando no lugar do outro. Então foi assim que eu comecei, fazendo modelagem, copiando as pessoas. Na verdade, quando eu comecei como líder, a primeira coisa que eu copiei foi a roupa de um chefe que eu tinha, porque foi mais fácil. Que bacana. Foi mais fácil, eu comecei assim. Então, quer estar no lugar, quer estar no posto, começa a se portar antes. Quer ser um líder? Começa a se portar como líder antes. Quer ser inovador? Começa a conhecer e conviver com gente inovadora. Engraçado, né, gente? Essa provocação que o Eli traz pra gente é uma coisa que está muito em questionamento hoje. A inovação é você descobrir a roda ou a inovação é você aperfeiçoar o que já está feito? Não é isso, gente? Eu acho que às vezes a gente precisa também desmistificar e o seu caminho é um caminho que hoje as pessoas precisam entender que também é inovação. Quando eu faço modelagem, no final das contas, você deu o teu tom. E dar o teu tom é inovar também, né? É trazer a criatividade, porque eu vou lá, observo como o outro faz, trago o meu jeito, faço do meu tom, inovo e sou criativo ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso daí é uma forma da gente pensar a liderança
e sair desse mito de que inovação tem que ser eu descobrir a roda. Às vezes eu gasto muito mais tempo tentando descobrir a roda do que aperfeiçoando, modelando, né? Que é a palavra que o Eli trouxe aqui pra gente, né? Eliel, vou contar um exemplo interessante, que já aconteceu com relação ao Thiago e nessa semana aconteceu com relação ao meu amigo Anderson, presidente da CEMIG. Entraram em contato comigo querendo fazer benchmark em um determinado assunto. Eu falei, eu não sou modelo nisso. Modelo nisso hoje, eu entendo que é a CEMIG Saúde. Como já aconteceu também com o Thiago, alguém trouxe algum pedido em uma determinada situação, não me recordo agora qual foi, mas eu falei, eu entendo que a melhor pessoa sobre o tema seja o Thiago, né, nesse determinado momento. Então é importante também a gente saber o que a gente não sabe. Perfeito. Isso é muito, isso é fundamental para o seu próprio desenvolvimento de inovação. É exercício de humildade, né? Eu acho que para inovar, para aprender e para ser líder, né, Thiago? Eu acho que a humildade, principalmente saber o que você não tem condição de fazer, é um ponto principal para um bom diálogo. E também buscar, né, Thiago? Eu não sei, mas o que eu vou fazer se eu não sei? Eu posso naquele momento não dominar, mas daqui a pouco eu ir atrás disso, não é isso? É interessante porque, assim, ele colocou de maneira muito precisa, né? Inovação, ela está permeada por uma áurea, assim, de genialidade, né? E isso acontece eventualmente, esporadicamente, em momentos da história, né? Que há uma confluência de fatores, né? O tempo certo, a pessoa certa, o momento certo. Mas hoje a inovação, você colocou de maneira perfeita, é a adaptabilidade, né? E nós, no nosso dia a dia, né, assim, a gente tem, o Eli colocou muito bem a parte da modelagem, de nós copiarmos modelos ou exemplos que dão certo. Nós olhamos para fora muitas vezes para empresas de renome, né, empresas que são conhecidas por inovar, né, a Google, Microsoft, a Meta, etc. E aí a gente pensa, como é que esse pessoal consegue fazer isso? Eles têm realidades muito diferentes das nossas, né? Hoje, muitas vezes, o Eli acabou de colocar, nós somos, né, eu coloquei, ele reforçou, nós somos resolvedores de problema e quando não estamos resolvendo o problema, nós estamos apaziguando ânimos, né? Em que tempo que você vai ter para parar para um ócio criativo, para algo nesse sentido? É muito difícil. Então, é nesse momento, eu falo isso muito com os times, os quais eu tenho esse prazer de estar junto, e eles inovam muito mais do que eu. Eu sou basicamente um patrocinador das ideias ali. Né? Eu falo, comentador, se né? der certo, os louros de vocês, se der errado, deixa as pedradas para mim, que eu acho que esse também é um dos papéis do líder, dar segurança para as pessoas inovarem, porque muitas vezes, né, tem aquela velha história, acho que é sobre, não sei se é Benjamin Franklin, que ele foi conseguir o êxito da experiência dele na 100ª. Se ele tivesse desistido na 99ª, não teríamos hoje o que ele pôde nos entregar, né? Então, assim, as nossas equipes, elas precisam dessa segurança para inovar. Em muitos momentos a gente vai ter que pisar no freio, a gente vai ter que fazer aquele escudo, segurar a cobrança de tudo que é área, para o pessoal poder descomprimir um pouco e poder pensar em soluções, né? Perfeito, Thiago. Muito bom essa sua fala, que você já dá um spoiler para minha pergunta para ele, que é exatamente que ele conte para a gente um pouco dos desafios dele hoje dentro da vida, de como ele está fomentando e aperfeiçoando esses pilares de criatividade e inovação nas lideranças dele. Eliel, eu percebo que um alto nível que a gente pode chegar de desenvolvimento das lideranças para criatividade e inovação, como líder, é não dificultar o trabalho dos liderados nem atrapalhar. É dar liberdade para o desenvolvimento. Thiago tocou num ponto interessante. O líder precisa assumir suas responsabilidades. Assumir sua responsabilidade é deixar o liderado voar e se der errado ele fala, eu deixei, eu autorizei, a responsabilidade é minha. O que traz um certo conforto para trabalhar. Hoje, a maior forma de deixar o desenvolvimento da inovação dentro da Evida, no caso, é dando liberdade de trabalho. Perfeito. Dando oportunidade às tentativas, aos erros, não é fazendo uma apologia à questão de erro. A gente precisa errar em coisa nova, não errar na mesma coisa sempre. A gente precisa ter isso em mente. Nem ficar errando no que nós já deveríamos saber, mas errar no descobrimento do novo é fundamental no encurtamento do processo. Isso daí sem constrangimento, tendo um papo legal com os nossos liderados e demonstrando e mostrando também que nós todos erramos dentro desse processo. Eu acho que a palavra fundamental do desenvolvimento, seja de inovação ou seja de qualquer linha criativa, para os liderados é a segurança. O líder traz a segurança necessária para ele arriscar.
Exatamente. É aquela situação, né? Você dá uma libertada, solta um pouco, mas você tá ali sempre acompanhando. Você tá sempre junto, né? Você nunca tá acontecendo que não esteja dentro do teu controle. Mas, ao mesmo tempo, eles podem fluir para gerar deles, né, e trazer para você um pouco mais dessa criatividade, um pouco mais dessa inovação e tentar de outras formas, né? Muito bacana, muito bom esse seu ponto de atenção. Eliel, e uma dica que é interessante aí para quem quiser desenvolver e estiver desenvolvendo a carreira. O líder, em geral, prefere trabalhar, estou falando do bom líder, né? Ele prefere trabalhar com quem ele tem que segurar, mais do que com quem ele tem que empurrar. 100%. Então, avance. For necessário, o líder tá ali perto, né, Thiago? Segura. O líder segura e vai corrigindo a rota. Empurrar é muito mais difícil. Essa é uma dica muito importante para quem quer desenvolver a carreira, né, Thiago? Uma dica de ouro. É legal que a gente, às vezes, senta para pensar em talentos, né, da equipe. A gente quer colocar combustível e a gente quer apertar no freio, né? Isso. E colocar combustível dá um pouco mais de trabalho. Então é mais fácil você ir apertando no freio e deixar a pessoa ir se desenvolvendo, né? Mas para você, Thiago, me conta um pouquinho, conta aqui pra gente, né, esse desafio de hoje você estar na diretoria da Cefaz, né, e também na diretoria de comunicação da Unidas. Como você acredita que o grupo que está à frente hoje da Unidas DF, ele está buscando atingir esses pilares de criatividade e inovação? Assim, tem sido uma experiência maravilhosa, assim, de estar com esse grupo, com essa diretoria atual. Aí qualquer um vai olhar assim e falar, você tá, né? que coisa, que lugar comum isso, né? Você ia falar mal deles agora em pleno podcast, mas eu vou dar os elementos e os fatos para poder corroborar essa minha fala, né? Quando nós nos reunimos para poder compor essa chapa, poder e desenvolver os nossos trabalhos, é muito interessante, e aí entra muito nesses insights nossos, que você vai olhar ali a composição, são pessoas com culturas diferentes, formações diferentes, empresas diferentes, e aí que está a beleza, e aí que está a riqueza disso, mas nós temos alguns pontos em comuns que são fundamentais, né? Então um deles foi essa vontade nossa de inovar, mais uma vez não era descobrir a roda, era falar assim, o que a gente pode trazer, que inclusive já foi fomentado em outros anos, ou em outros locais, mas de repente não foi aplicado, ou não foi adaptado para a nossa realidade do Distrito Federal, né? E outra coisa que tem permeado, nós temos várias entregas materiais, mas eu acredito que nosso carro-chefe tem sido os nossos eventos aqui anuais que nós temos feitos, né, o nosso simpósio, e ele tem tido uma marca muito interessante, que é o quê? Trazer pessoas novas para poder compartilhar. Como assim pessoas novas? São pessoas que têm às vezes 20, 30 anos, 15 anos de mercado de saúde, mas nunca tinham tido a oportunidade de estar num congresso, num seminário, né, podendo falar de um tema que ela está todo dia no fronte de batalha trazendo. Então, quando nós montamos, por exemplo, para esse nosso evento, os temas, os convidados, nós temos esse cuidado de falar, inclusive para dar oportunidade, para trazer essas pessoas para o holofote também, para o reconhecimento de carreira, né? Então, isso tem sido muito, muito gostoso, esse trabalho nosso, né? Nós temos as nossas reuniões semanais, virtuais ou presenciais, e nós temos essa sinergia muito grande em relação a isso. Então, isso tem sido muito bacana. A gente tem procurado inovar, mas sempre com essa preocupação de materializar isso de alguma maneira que agregue valor. E uma coisa interessante também é que o nosso olhar para as filiadas, porque nós temos um espectro de filiadas totalmente diferente, né? As operadoras de saúde, elas estão divididas por quantidade de vidas em pequenas, médias e grandes. Uhum. Então nós temos os três espectros dentro, né, aqui do nosso conjunto de filiadas. E quando nós pensamos em uma solução, pensamos em algo, a gente pensa que ele possa ser adaptado para todas, para qualquer uma delas, né? Então, esse cuidado nosso, eu acredito que ele está sendo percebido pelas filiadas, está sendo reconhecido, os elogios que a gente recebe e as críticas também são bem-vindas para que a gente possa estar sempre melhorando. Legal. Ele quer complementar com alguma coisa? Não, acho que o Thiago ele foi bem didático nas comprovações dos benefícios que essa diretoria, que a própria Unidas tem trazido, né? E eu coaduno com tudo que ele colocou, eu vejo claramente muita diferença na atuação da Unidas. Hoje em dia eu tenho mais acesso até mesmo a buscar modelagem em razão de pontos comuns, conforme o Thiago colocou, entre as operadoras. Que bacana. Então isso daí facilita o acesso, facilita a conversa.
a proximidade que nós temos também por intermédio da Unidas. O Thiago colocou um ponto que é interessante também, que é a própria socialização de participação. Então, a Unidas hoje, principalmente aqui nos eventos, a gente tem visto que ela tem conseguido trazer pessoas das mais diversas para a participação. Isso tem sido muito rico, né? A gente tem consumido o nosso tempo com gente diferente e diferenciada. Isso daí tem agregado muito valor ao meu próprio desenvolvimento pessoal. Eu reconheço claramente o quanto que eu desenvolvi como líder estando nas autogestões. Que bacana. Um exercício assim, né, Thiago? A gente conversa sobre isso bastante, o Thiago... Porque nós não temos um chefe, nós temos milhares, né? Cada beneficiário nosso, ele se enxerga dessa forma. É um cuidado para com eles, né? Não, e é bom, né? E é bom, a gente entende que a gente está no caminho certo quando o nosso beneficiário entende que é dono da nossa empresa e que quer dar comando em nós. Eu percebo, às vezes, que as pessoas se chateiam, mas isso é fundamental. Uma vez nós colocamos um totem lá dentro da Evida e não sei por que, em determinado momento, em razão de logística interna, o totem foi separado de lugar. E uma beneficiária foi reclamar, eu não gostei, eu acho que o totem ficaria melhor ali. E o pessoal se chateou, eu falei, ei, isso é bom, quando a pessoa se sente dona, quando ela começa a querer interferir, a visão é inversa. Se eu for pegar as grandes empresas, vamos pegar aqui a Marvel, aconteceu isso quando eles mataram o Super-Homem. Picaram as revistas do Super-Homem e devolveram para a Marvel. Falou, como vocês fizeram isso? Com o meu super-herói. E aconteceu com a Lego também. Em determinado momento, mandaram uma carta para a Lego pedindo para desenvolver uma peça diferenciada. A Lego falou, não vou desenvolver. O que eles fizeram? Contrataram uma empresa para desenvolver a peça, uma empresa paralela. O que os diretores, eu não sei qual exatamente, fez? Falou, ei, vocês estão errados, não é assim que a gente absorve o cliente. Quando o cliente começa a interferir no seu negócio, é porque ele tem sensação de posse. Isso é bom, porque isso fideliza, né? Faz parte da retenção. E é uma premissa básica. A gente fala tanto, né? Principalmente, eu estava agora, na hora do almoço, escutando uma senhora conversando com a outra, e eu só ouvindo, nem não intervi, só fiquei ouvindo, porque é importante, é uma riqueza que a gente ouve. Ela, olha só, falando para a outra, não, você tem que fazer seus exames. Plano de saúde, ele foi feito para ser usado, e etc, etc. E eu ouvindo aqui, e aí eu vim no carro para cá e fiquei pensando assim. E aí eu fazendo um link com o que ele falou, a gente fala tanto, né, principalmente porque a configuração, o relacionamento em operadoras de autogestão, ela é diferente de uma seguradora, de uma operadora de mercado. Não tem como negar, a gente pode até depois aprofundar isso. Mas é interessante porque nós muitas vezes queremos sensibilizar o nosso beneficiário para que ele tenha um uso consciente dos recursos. Nós não queremos limitá-lo, restringi-lo. Nós queremos que ele tenha um uso consciente. Só que ele só vai entender que isso não é um benefício para o operador e sim para a operadora dele, na hora que ele tiver esse senso de pertencimento. Senão, ele vai achar que é só uma restrição. Agora, quando ele entende que isso é para perenidade, que isso vai influenciar no reajuste do plano dele no ano seguinte, que isso está totalmente revertido, qualquer resultado financeiro da empresa em autogestão é revertida para a melhoria do serviço para ele, aí ele passa a ter essa noção. E aí os nossos colaboradores precisam entender que, junto com a crítica, que ninguém nunca gosta, também vem o bônus que é desse pertencimento. Basta a gente saber utilizar esse empoderamento dele, desse senso de pertencimento. E olha como isso se relaciona com o que a gente está discutindo aqui, né? Porque eu acho que a gente precisa levar daqui de mensagem exatamente isso. Como que eu gero na minha liderança esse pensamento que a gente já entendeu que é inovador, né? E que vai ser criativo, para gerar no beneficiário esse senso de pertencimento, esse consumo consciente que você trouxe, que eu acho que fantástica essa fala, e isso tudo vai reverberar em toda a organização, né? Vai reverberar na Evida, na Cefaz, na Unidas DF, na Unidas do Brasil, e todo mundo vai começar a ter uma consciência maior. Seja o beneficiário como sentido de pertencimento, né? Ou seja, cada um dos colaboradores de dentro das instituições de autogestão com essa vontade de fazer a diferença para que esse beneficiário se sinta pertencente, né? Eliel, o Thiago colocou um ponto importante e pode ser pauta no futuro de um podcast, alguma coisa, né? Que chegue no nosso beneficiário, ele precisa entender a forma de majoração do plano, o tanto que o uso consciente ele é necessário. Muito legal. Os nossos também empregados das empresas, né, os presidentes, diretores, também disseminar esse tipo de conhecimento interno para que ele chegue no beneficiário.
Isso é fundamental para um plano sustentável. Isso é muito importante. A gente percebe que muitas pessoas não têm ideia que o uso é fundamental, mas o uso consciente. O Thiago colocou esse ponto e eu acho que para o nosso debate e para futuras discussões é um ponto a ser explorado. E muitas vezes também o próprio plano de comunicação que a gente tem é um plano arcaico. A gente fala em inovação também, mas inovar às vezes é fazer o básico quando você não faz, né? Perfeito, então, excelente. A gente tem que ter essa análise também. E não pode ter vergonha de fazer o básico. Quando não está sendo feito. Quando eu saio de uma planilha Excel e vou para um desenvolvimento de tecnologia, ainda que não seja grandioso, mas seja uma evolução, eu já estou trazendo inovação para a minha organização. Perfeito. Então, o meu processo, o meu dia a dia, ele tem que gerar algum incômodo para também eu sair do que é arcaico. E aí eu já trago uma inovação de forma simples, né, Thiago? Tanta ferramenta gratuita hoje em dia que a gente pode utilizar para trazer algo diferente e que se encaixe como inovador. Perfeito, excelente. E finaliza essa provocação que o Eli trouxe para a gente dizendo, né? O óbvio precisa ser dito às vezes, né? Muitas como você falou, às vezes no simples movimento eu consigo gerar grandes impactos, né? Porque eu começo pequeno e vou avançando, né? Mas eu preciso começar. Não, você tocou num ponto fundamental. O óbvio, ele precisa ser reforçado. O apóstolo Paulo falou isso, né? Repito, falo isso para segurança de vós. No futebol a gente fala, joga simples, né? 2 toques, não inventa. Perfeito. Então a própria Bíblia já traz da segurança da repetição, né, Thiago? É isso mesmo. Então a gente vê, o óbvio precisa ser falado, precisa ser repetido. E não tem problema nenhum. Agora a gente precisa estar com o coração, com a mentalidade aberta para aceitar. O Thiago falou, aceitar a crítica é normal, né? Obviamente, ninguém vive só de críticas, vive de coisas boas também. Mas o como você recebe é que faz diferença na tua projeção de carreira, né? Legal, gente. E quero aproveitar também, né? Eu provoquei aqui o Thiago para falar um pouco das ações da Unidas, né? E a gente passeou aí por várias discussões, mas eu também tenho que puxar um pouquinho para o nosso lado, né? E dizer que isso daqui não deixa de ser um movimento de inovação e criatividade da Unidas DF. Então, quero convidar você para ser um anunciante aqui com a gente, ó. Você pode ter a sua marca aqui registrada nas nossas canecas, você pode ter a sua marca aqui registrada aqui na nossa TV. Então, a partir de agora, você, clínica, hospital, representantes farmacêuticos que queira estar ligado ao nosso podcast e poder ter a sua marca registrada em vários outros lugares, vem com a gente vai entrar em contato com você e você está super convidado para estar aqui conosco, tá bom? Então, continuando, gente, falando um pouquinho mais, eu queria que vocês trouxessem, na percepção de vocês, agora um bate-papo aberto, que mensagem a gente pode levar, ainda mais além de tudo que a gente já discutiu aqui, que eu acho que foram insights maravilhosos para o dia a dia das autogestões, mas pensando em lideranças dentro das autogestões e às vezes dentro da Unidas também. O que a gente pode trazer de insight legal, de dicas boas para que a gente forme cada vez mais lideranças e líderes inovadores e criativos? Eu vou falar o que o Thiago sempre coloca, né? E vou falar o piso, tá? E vou trazer de forma didática, como o Thiago coloca, algumas coisas que são interessantes para você partir para um patamar inovador. Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa é ser contratado, depois é permanecer, né? Então eu vou trazer aqui uma orientação para que você permaneça na sua empresa e permanecendo na sua empresa, você consiga trazer inovação, crescer, prosperar na sua carreira. E é um ponto bem básico, que eu acho fundamental, não seria um ponto de inovação, mas o básico, trazer mais gentileza para o dia a dia, Léo. Que bacana. Gentileza para o dia a dia, um bom dia, um obrigado, como eu posso te ajudar? Deixa eu te falar, como agrega dentro da instituição uma pessoa que está ali apta a servir, apta a ser gentil, apta a ser educada. Esse daí é o primeiro ponto que eu coloco. Pessoal, como é que eu faço para ter uma grande carreira? Comece sendo polido. Perfeito. Faz muita diferença um bom tom de voz, uma boa compreensão das pessoas, entender a necessidade. O Thiago colocou um ponto aí, e eu vou até aprofundar um pouco. Quando a gente vem para dentro de uma organização, nós temos uma personalidade e temos estímulos, né? Então, a liderança, e aí eu estou dando um toque para a liderança aqui, precisa consumir tempo com os liderados. Porque aí você conhece a personalidade, conhece os estímulos ou falta de estímulos, sejam eles filosóficos, políticos, religiosos,
e por aí vai, né? E a partir do momento que você conhece a pessoa, você consegue dar as doses certas do remédio exato para o desenvolvimento. Então eu acho que uma boa forma de começar a sua carreira e também o que faz diferença para o nosso atendimento do beneficiário é a gentileza. Eu posso desenvolver toda a tecnologia, toda a inovação. Se o meu beneficiário for destratado no atendimento, ele coloca um grande processo a se perder. Ele coloca um grande trabalho a se perder. O nosso caso, não que os outros não sejam, mas o nosso caso, a gentileza, a polidez, ela é o cerne do atendimento dos nossos beneficiários. Perfeito. Isso você faz diferença na autogestão, né, Thiago? É isso mesmo. A base que ele coloca ela é muito importante e a gente tem essas oportunidades de conversar, de bater esse papo, da gente estar fazendo uma análise crítica, se criticando e, enfim, crescendo junto. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, e ele fala muito sobre essa questão. Por mais que uma pessoa ela bata no peito e diga eu sou racional, eu sou pragmático, não tem isso. Todo ser humano, as decisões que ele toma são baseadas em emoções, né? Então, quando a gente está falando em ser líder, liderar, servir, beneficiário, tudo isso vai perpassar por relacionamento. Então, a questão que ele coloca é muito importante porque você pode estruturar a melhor métrica possível, o melhor KPI, o melhor sistema de monitoramento, você pode fazer tudo isso. Só que se você não entender que do lado de lá que você está servindo tem uma pessoa que de repente pode não entender absolutamente nada do que você está fazendo. Eu critico muito, eu falo muito isso em tudo que é evento de saúde que eu tenho a oportunidade de ir, que é o seguinte... há muitos anos, e agora que eu digo questão de 4 anos, um termo tem sido muito usado em saúde, que é saúde baseada em valor, né? E eu sempre pergunto, baseado no valor de quem? É interessante porque você vai ver os catedráticos lá, e porque saúde baseada, assim, mas a pessoa que usa, ela percebeu o valor naquilo ali, porque valor é algo extremamente subjetivo, né? No dia de hoje, Brasília, 55 graus, valor hoje em qualquer lugar que você for, um ar-condicionado. Sabe? A água não precisa nem estar gelada, mas se tiver um ar-condicionado, ela vai ter uma percepção de valor diferenciado. Então, quando a gente começa a colocar essa questão de relacionamento, de liderança, a gente precisa entender o que agrega valor para o outro lado. Nesses anos, e eu não tenho tantos anos como algumas pessoas, espero ter vários outros para poder aprender, mas nesses anos que eu estou nessa jornada, o que eu percebi que tem agregado valor para os liderados é a palavra segurança. Eu tenho notado que isso tem sido chave para vários sentidos. E a gente vive uma sociedade que está doente. Isso é um diagnóstico básico. Ela está doente. Ela está doente, tanto é que... Por que a gente tem aqui que conclamar um pedido de gentileza? Porque é algo que era extremamente normal. Nos tempos dos nossos pais, as pessoas elas eram polidas por natureza. Hoje, você parar do lado ali, na parada de ônibus, dos jovens pegando o ônibus para ir embora, saída da escola, cara, você vai ficar estarrecido com o nível do assunto, com o tipo de linguajar, e aqui não é nenhum saudosismo, são sinais dos tempos. Então, assim, tanto para o líder como o liderado, o que eu tenho colocado para o pessoal é: procurem entender que do lado de lá, ambos, não tem uma máquina, existe uma pessoa. Então, beneficiário, eu sempre falo, existem maneiras e maneiras de dizer não. Coloca do outro lado, você tem uma necessidade, você tem a necessidade de um exame, você está com uma dor, ou você está com um familiar teu acometido, e você recebe assim, ó, não. A famosa negativa, não. Tá, não, e aí? Aí entra aquela que a gente falou, resolver problema. Não, olha só, não para isso, mas sim para essa opção. De repente eu posso ver isso, deixa eu conversar com o seu médico, enfim, sair do lugar comum e entregar. Isso encaixa perfeitamente com o exemplo que ele deu com liderança. Meu liderado está preguiçoso, está desmotivado, mas você sabe o que está acontecendo na vida dele? Né? Essa é a provocação que ele ia deixar. Perfeito, perfeito. Então a gente pensa o seguinte, né? A gente traz aqui alguns pontos que são muito interessantes. Conheça seu sistema, né? Conheça seu time, conheça com quem você está no dia a dia, né? E aí, quando você conhece, você consegue potencializar. Mas a gente não pode perder a essência, a base, que é o básico do atendimento, do cuidado, do outro, né? Do outro lado, parafraseando o Thiago, do outro lado não tem uma máquina, né? Então,
seja você como líder, seja você como liderado, que quer alcançar futuramente uma posição de líder, né? Sim. Ele precisa começar com pequenos movimentos, e a gente falou várias vezes sobre isso. Qualquer coisa, volta, rever novamente, porque tem muitas dicas de pequenos movimentos que a gente deu para vocês irem fazendo ao longo da jornada de vocês profissional, para que a gente possa chegar a níveis como esses que estão aqui dos nossos convidados. Muito bom esse link que vocês trouxeram agora, gente, falando um pouquinho sobre essa base, né, para a gente ir estruturando esses pontos. Mas se a gente for pensar em construir uma jornada de um líder hoje, né, o Eli até comentou aqui que é possível, né? O que vocês hoje trariam para quem almeja isso? Para quem hoje olha para vocês como inspiração, né? De como que eu poderia, qual caminho que eu devo ir seguindo? Tem um ponto que eu acho relevante, que é outro ponto de base também. Bom senso. Eu acho que a liderança ela tem que se pautar bom senso. E aqui eu dou um exemplo bem simples. A sua vontade de falar ou expressar aliás, a sua vontade de falar ou a sua vontade de agir, ela não pode ser maior que o seu bom senso. Não cabe dentro do mundo corporativo uma sinceridade a qualquer custo. A gente precisa começar a separar sinceridade de transparência. No ambiente de trabalho eu preciso ser transparente. Eu não posso falar o que eu quero, o que eu penso, na hora que eu quero, da forma como eu penso. Então o bom senso, Thiago, eu acho que é uma base, ele é muito relevante para uma condição de uma carreira. Eu acho muito importante. Léo. Perfeito, excelente. Thiago? Assim, o que a gente percebe hoje, até, né, tem a fala que eu fiz sobre essa questão de ter um adoecimento hoje por conta de uma série de fatores, é que as pessoas estão mais sensíveis. Então essa questão do bom senso, ela está mais aflorada, ela está sendo mais necessária do que ela jamais foi. Porque hoje uma fala que você faz, né, assim, mais uma vez, ela pode estar completamente carregada de sinceridade, mas dependendo da maneira que você fez, no momento que você fez, ela pode ser completamente mal interpretada, né? Então, assim, é importante isso. É importante isso nas nossas relações pessoais do dia a dia. Quando a gente fala no ambiente corporativo, né, onde existe um grau de formalidade maior, existe um grau hierárquico, isso é inegável, né, existe um compromisso e existe uma ambição, existem os dois na verdade, existe ambição e ganância. A parte da ganância, infelizmente, mas existe a parte boa da ambição, das pessoas querendo crescer. Então tudo isso gera um ambiente que você tem que ter um cuidado, você tem que ter realmente esse discernimento da maneira, do tom, da hora que você vai fazer certas colocações, né? Isso aí é fundamental para você poder se estruturar e você ter uma solidez como pessoa e como profissional. Perfeito. Pode, por favor. Eu já percebi grandes potenciais ficarem pelo meio do caminho por falta de bom senso. Então, uma palavra errada, no momento errado, da forma errada. Eu acho que com transparência a gente coloca o que precisa ser colocado. Porque no mundo corporativo as coisas precisam ser ditas. Porque esse é o mundo do trabalho. Tanto é que criança não trabalha, né? Porque precisa brincar, mas também não tem maturidade para ouvir o que se ouve no trabalho também. De forma gentil, polida, como a gente falou, mas o líder também precisa ter muito bom senso. E o liderado também. O liderado também, ele só vai alcançar grandes patamares se ele carregar dentro de si bom senso, tanto no agir, a forma de se portar, né, com as pessoas, e principalmente no falar, eu acho relevante. Um outro ponto também acho relevante, Léo, para a gente analisar aqui, e que falta muito, é cumprimento da palavra. E eu não estou falando cumprir a palavra a qualquer custo, mas a partir do momento que você dá, se não puder dar mais, vá lá, informe o que aconteceu e diga por que mudou. Então, a gente vê muita falta de cumprimento da palavra, dos líderes. Eles se propõem a fazer alguma coisa e não faz. O liderado se propõe a fazer alguma coisa e também não cumpre. Isso daí tem um agravante quando é com os beneficiários. A gente precisa entender o seguinte, empresa funciona de várias formas, mas tem uma forma que ela não funciona, sem cliente. Beneficiário é cliente, não tem jeito. Por mais que a gente tenha essa proximidade, e é necessário que na autogestão isso seja aprofundado, essa proximidade, ela precisa ser mais desenvolvida, são os nossos clientes, né? E aí eu volto no que o Thiago colocou, para resumir. O que é importante é ter uma boa experiência do nosso atendimento. E a gente volta na experiência do cliente, né? A gente precisa trazer para dentro das nossas operadoras e dentro das nossas operações uma boa experiência do cliente.
Não, voltando aqui, remetendo novamente a um dos livros do Simon Sinek, eu não vou lembrar agora o nome da companhia aérea americana, não sei se é o United, a América, enfim. Ele traz como exemplo de empresas que ele fala que fizeram uma virada. Que virada é essa? Ele fala, quando teve o 11 de setembro, toda a parte de aviação dos Estados Unidos ela entrou em crise, né? Porque, enfim, tiveram que remodelar todo um sistema de segurança, houve temor sobre viajar, etc, etc. E essa companhia aérea ela entrou em crise, obviamente ela entrou em crise. E aí o que aconteceu? Começaram a chegar na companhia cheques enviados pelos passageiros, com mensagens dizendo: você me ajudou tanto, você foi tão importante, foi através de você que eu visitei meu filho tal dia, que eu fui no casamento XYZ. Vocês conseguem imaginar isso? Uma empresa que presta serviço, ela receber cheque no momento de dificuldade dela? Esse é o tipo de virada que a gente espera fazer das nossas empresas. Eu falo muito isso assim, ó, enquanto a gente concorre por margem de lucro, etc., isso tudo tem um nível de estresse altíssimo. Tá. E aí você não tem um fã, né? Ou você não tem um seguidor, você tem um consumidor que vai te trocar a partir do momento que ele achar um benefício maior em outro local. Então, aonde que ele vai encontrar isso? Onde que ele vai encontrar e fazer uma percepção? Porque valor é algo extremamente subjetivo. O que é caro, afinal de contas? Depende, né? Tem algo que você pode dizer que é caro, mas enfim, o que ele te entrega? Então as nossas empresas, as nossas instituições, elas precisam hoje fazer uma virada de chave através da experiência do beneficiário nela, que em determinado momento em que ele tiver por algum motivo, seja por um desgosto, seja por uma situação financeira dele, que ele tiver que optar, ele usa exatamente aquele pedaço da cabeça, né, o neocórtex, que é o sistema límbico de falar: pô, mas isso aqui, quando eu mais precisei, sempre esteve comigo, me atendeu com respeito, etc, etc. E aí você vai ter experiências como essa que o Simon comentou. O Thiago tocou num ponto também que é relevante, que às vezes a gente não pensa, mas quando a gente está debatendo, ele começou a objetivar valor, né? De atendimento. O que é o valor no atendimento? Porque a gente esquece, a gente fala muito em valor, fica muito subjetivo. Valor é o resultado de uma série de ações objetivas. E ele trouxe, ações gentis, ações que fizeram a diferença, trazem não só números, mas ela não traz preço, ela traz valor, as pessoas encaminhando cheque. Tem um exemplo também que aconteceu nos Estados Unidos com aquela rede de hotéis, aquela rede de hotéis Marriott. Em determinado momento, eles já tinham investido bastante em conforto, e todo mundo dava uma nota de conforto muito alta para todos. Mas quando você perguntava se o pessoal ia voltar, ele colocava nota 7, colocava nota 6, falou: poxa, eu já fiz todo o investimento. E aí a mentalidade lá virou: e se a gente começar a investir não no conforto, mas sim na qualidade do atendimento? Vamos começar a cumprimentar de forma diferenciada os nossos clientes? E aí o pessoal: agora eu volto. Então o Thiago colocou um exemplo interessante e começou a objetivar valor. Então dá para objetivar valor. Agora, exige um tempo envolvido na discussão. Então, como é que eu objetivo o valor de atendimento? Com gentileza, com isso. E criar métrica também. Eles criaram uma métrica de número de cumprimentos, coisa mais engraçada, né? Tá naquele livro, né? Tá As 4 disciplinas da execução. Do Stephen Covey. Exatamente. Então, tá aí. Então, dá pra gente objetivar. E experiência do cliente faz diferença. Se me permite, vou contar uma história. Vou tentar ser sucinto aqui. Eu tive uma experiência no estado do Amapá que eu coloquei o nome de Efeito Jaqueline. Eu fui num restaurante e aí quando eu fui ser atendido, chegou uma garçonete muito gentil e falou: tudo bem, seu Eli? O senhor vai querer aquele suco de limão e aquela fraldinha? Eu tomei um choque, né? Que é isso? Estão me espionando. Não, eu pensei o seguinte: essa menina foi lá na empresa, eu era diretor de uma empresa de distribuição do estado. E eu falei: essa menina foi lá, conversou comigo, e eu, extremamente mal educado, não tô lembrando o nome dela. E acontece, a gente não lembra. E aí eu li na plaquinha Jaqueline, né? Eu falei: Jaqueline, eu vou te pedir desculpa aqui, mas eu não me recordo de ter falado com você, qual momento que nós nos encontramos. Falou: não, seu Eli, o senhor não já veio aqui? Eu falei: já vi uma vez. Ela: quando o senhor pagou, eu memorizei o pedido do senhor e o nome no cartão de crédito. Nossa.
Eu falei, Jaqueline, todas as vezes que eu vou estar aqui, eu quero ser atendido por ti. Eu esperava as mesas dela vagarem. Na verdade, eu comprava um doce que eu nem gostava e que era super caro, hoje é caro. E eu lembro que ela falava, seu Li, tem um doce que é maravilhoso, o senhor quer levar? Eu nem queria comer o doce, eu falei, vou levar. Jaqueline, vou levar o doce e vou deixar um pago para você. Você pode? Ela, com certeza, aceito sim. Super gentil, fez diferença. Então eu sempre chamo isso daí de efeito Jaqueline. Experiência do cliente, né? Mas a gente tem eu tenho duas provocações aqui para vocês, né? Eu acho que a gente veio numa jornada muito legal agora nesse bate-papo, mas eu quero só voltar um pouquinho no falar de qualquer forma que o Eli trouxe no início, que será que muitas vezes a gente não confunde esse senso de pertencimento que vocês trouxeram aqui agora há pouco na nossa discussão, em achar que eu sou alguém que estou tão pertencente a esse sistema, né? Eu tô na Evida tão pertencente, eu tô na Cefaz tão pertencente, que eu posso falar de qualquer jeito com o meu líder, né? Que eu posso falar de qualquer jeito com o meu colega, ou às vezes eu posso falar de qualquer jeito com o beneficiário, né? Será que não me falta um pouco do efeito Jaqueline? De entender quem é esse beneficiário e saber qual é a dosagem e o limite do meu falar? Então, assim, eu queria trazer essa provocação de que muitas vezes, e não estou dizendo aqui, não estou colocando o juízo de valores de certo e errado, os colaboradores, né, os empregados, eles confundem isso. O que é? Qual que é o limiar do meu senso de pertencimento? Até onde eu posso ir que não vai parecer eu falar de qualquer jeito, né, eu ser invasivo, ou eu perder essa gentileza, perder essa essência? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para mim. Eu vou trazer um pouco aqui para o Thiago discorrer, porque é um tema que ele fala bem. Humanização. E ele trouxe a palavra empatia. Na verdade, a gente traz o bom senso baseado na humanização, né, Thiago? No cuidado com o próximo. Excelente. Assim, porque o que acontece? A medida exata, né, o quão de formalidade eu vou usar na minha fala, né, o quanto de tecnicidade eu vou usar numa determinada explicação, não tem jeito, isso vai levar um tempo. Isso somente a experiência e a experiência errando que você vai poder lapidar essa sua fala e entender exatamente, né? Acredito que esse também é um dos papéis do líder nessa orientação com os seus liderados, quando ele já tem uma história. É exatamente isso. Eu comento muito lá, por exemplo, na própria Cefaz, a gente tem um processo típico de operadora, é o processo de autorização de serviço, né, de procedimentos. E aí acontece, a negativa, o pedido de complementação, qualquer coisa que seja, quando eu estou falando com o beneficiário, ele tem que ser o mínimo técnico possível. Porque senão, aquela fala, ela vai, mais uma vez, ela vai gerar o efeito contrário. Imagina você, né, eu sempre fico fazendo, aí a gente vai cansar, não sei se vai chegar a gastar, mas a gente vai ter que toda hora falar essa questão de empatia. Pensa você utilizando qualquer serviço, operadora de celular, companhia aérea, qualquer coisa. Você relata ali um problema, a pessoa vem explicar para você sobre o frame, quantidade de dados na nuvem. Você não está nem aí para isso, você quer o teu problema resolvido ou no mínimo entender o que está acontecendo. Né? Então, é essa calibragem na fala que a gente procura trazer. E essa questão da fala interpessoal entre colegas é tão interessante. Eu dei esse feedback uma vez para um colega, que ele era meu liderado e hoje já está voando aí, que eu falei para ele assim, a gente está vivendo uma fase de muita comunicação escrita, né? Sim. WhatsApp, serviços internos ali de comunicação, vídeo, eu falei assim, na fala escrita você não consegue colocar sua entonação de voz. Então o que eu falava para ele, orientando ele a responder e-mail? Eu falei, cara, deu um bom dia, coloca uma exclamação. Aí ele, por quê, Thiago? Eu falei, você deu só um bom dia, vai parecer muitas vezes, dependendo do nível de sensibilidade da pessoa do outro lado, que você está um bom dia seco, você está de mau humor, por exemplo. Então, um bom dia com uma exclamação, falou, vírgula, parece tão bobo, mas mais uma vez, a gente era tão cobrado antigamente, né, na escola, escrever bem, fazer, né, uma boa redação, e hoje isso se faz necessário para você poder, de alguma forma, transpor, né, essa barreira que você não tem da entonação, do toque, muitas vezes, que você transmite uma confiança, você transmite uma calma, através dessa escrita. Então, eu procuro dar esse feedback, muitas vezes, os colaboradores entre eles, para o beneficiário, para o seu gestor. Às vezes ele vai fazer uma solicitação, etc. Cara, fica de olho nessas coisas. Hoje ainda tem emoji que ajuda, né? Tem lá uma carinha sorrindo, tem alguma coisa assim. Acho que faz toda a diferença
Isso aí. Perfeito. Só mais uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente pensar aqui juntos já que a gente falou muito de liderança, criatividade e inovação, qual que é o papel exatamente do diálogo, do feedback, para que a gente construa líderes mais criativos e mais inovadores dentro das autogestões e dentro do mercado como um todo, né? A gente só consegue falar numa liderança diferenciada se a gente tiver tempo de qualidade. E o tempo de qualidade é que traz uma palavra que o Thiago colocou, que é a segurança, e eu vou trazer uma outra, confiança. Confiança é necessária para o desenvolvimento de um bom trabalho, porque confiança é necessária para o desenvolvimento pessoal. Então, com o tempo de qualidade que a gente coloca e com as nossas posturas, e uma palavra que ela tem que permear a liderança é a intenção. O Thiago ele erra, mas o meu liderado precisa sempre verificar que eu tenho boa intenção no que eu faço. E aí eu crio o primeiro aí, né, círculo de confiança da relação. Que bacana. Eu acho isso bem importante, né, Thiago? A gente percebe assim, e isso vai ao encontro da que a gente está falando, né? Transparência, sinceridade, né? A gente, quando fala em feedback para colaborador, tem inúmeros livros aí que falam. Claro. O dia certo da semana, o momento do dia, como que você começa o feedback, se você começa pelo problema, se você começa criticando, se começa elogiando, enfim, tem um monte aí de materiais, quem quiser, é só buscar aí na internet que vai ter. Mas mais uma vez a gente vai voltar lá na questão do bom senso e da empatia, né? A gente pensar assim, quando eu erro, como é que eu gostaria que alguém tratasse o meu erro? Né? Eu gostaria que a pessoa já viesse e me crucificasse ou me taxasse, né, como incompetente ou como ruim por conta de um erro. Enfim, aí você vai conseguir trazer isso daí de uma maneira melhor. Mais uma vez, eu quero tomar esse cuidado aqui, porque muitas vezes pode dar uma outra visão, né? Que a gente está falando aqui de um paternalismo, sim. né? Ou alguém vai olhar e falar assim, nossa, o Thiago, ele, que pessoas maravilhosas, eu quero trabalhar com eles, não brigam com ninguém, não chamam atenção de não é isso, pessoal, que a gente está falando. O Thiago falar isso e reforçar. Né? Acho que eu falo isso porque eu tenho, ao longo dos anos, procurado aprender muito isso com ele. Eu não tenho esse equilíbrio. E aí muitas vezes Eli, como é que funcionou, Thiago? Aqui vai ter que endurecer, tal. É interessante ele falar sobre essa equilíbrio. Essa liderança situacional, né? Isso, mas eu falo isso com ele porque eu já passei e já errei, né? Então, um vai colhendo a semeadura do outro, né? A gente vai trocando sementes. Então, eu acho que tem que falar, tem que colocar, mas tudo com muita tranquilidade e bom senso. Às vezes e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, ainda estando certo para corrigir, que o nosso senso de justiça não provoque uma injustiça. Isso martela muito na minha cabeça. Você está correto, deve se manifestar, está no direito de fazer e acaba se excedendo e cometendo uma outra injustiça. Acho que a palavra de ordem, né, é misericórdia também. Lembrando o seguinte, que eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, quem mata a espada, morre a espada. Então, quando a gente tem a oportunidade de executar, uma oportunidade de fazer, está na hora da gente educar. Porque disciplinar também faz parte do líder. O líder disciplina. Perfeito. E a liderança ela é situacional, conforme o momento a gente faz. Desses vários livros aí de feedback, eu confesso que eu nunca li nenhum. Para ser bem sincero, eu nunca li um livro de feedback. A minha visão é o seguinte, sempre na boa intenção e a correção ela é imediata. Ou no primeiro momento você tem oportunidade. Sempre com muito respeito, sempre para a pessoa e trazendo sempre sua boa intenção. E a sua intenção boa é que a pessoa desenvolva, que a pessoa melhore. Aí se ela não quer, né, Thiago? Aí naturalmente o mercado de trabalho acaba expelindo, né? Que é um outro ponto interessante daqui, que é a autorresponsabilidade, né? Eu sempre falo com as pessoas, né, quando elas já estão aí com 30 anos de idade, 40, 50, 60, e muitas vezes acontece alguma coisa nesse momento exato da vida dela, seja uma experiência espiritual, seja uma experiência, enfim, qualquer uma que seja que provoque uma mudança de rumo dela, ela acha que de repente ela zerou todo um arcabouço
de formação dela, cultural, familiar, social, e ela se tornou uma nova pessoa. E não funciona assim. Nós carregamos essas coisas que formatam o nosso ser. Então, quando a gente está falando de tratar pessoas, e a gente está falando desse aspecto da autorresponsabilidade, a nossa sociedade ela foi formatada ideologicamente para ser uma sociedade ávida por assistencialismo, ávida por delegar a responsabilidade, né? Ter alguém que vá resolver isso, alguém para culpar. Não vou aqui aprofundar, mas tem vários exemplos aqui de vários sistemas que fazem isso conosco. Então, assim, o que a gente precisa desenvolver neles? Esse senso de autorresponsabilidade. Eu errei. Qual é a penalidade para o que eu errei? Como que eu faço para consertar? E eu me comprometo a não errar de novo. Gente, eu quero super agradecer. Foi um prazer enorme esse bate-papo. A gente já tem mensagens aí que o Eli já deixou, umas provocações aqui para os nossos próximos. Então a gente vai ter outros momentos, a gente vai ter outros momentos como esse, trazendo para vocês informações, trazendo para vocês insights, trazendo para vocês novidades que possa servir para o dia a dia da autogestão, que possa servir para o dia a dia de todos aqueles que a gente quer atingir na nossa vida, né? No nosso dia a dia de trabalho, na nossa vida, e muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Gente, por favor, mensagem final de agradecimento, de finalização. Só fazer uma colocação aqui que eu acho relevante, e até para quem está assistindo, né? De você ir do lado e de mim e do Thiago, a diferença é muito pouca. Perfeito. É real muito bom, isso. Muito bom. É real. A gente conversa bastante, ele me corrige, eu corrijo, um carrega as cargas uns dos outros aqui, e do lado de cá tem ser humano normal. Ser humano normal que, por circunstâncias da vida, determinado momento, teve uma oportunidade e deu certo, né? E a gente espera que continue dando certo e permaneça por alguns bons anos, conforme for a vontade de Deus. Mas é importante, sabe, Léo? Eu agradeço a oportunidade, mas é importante para a pessoa que está sentada lá na cadeira, lá, se ela começar resolvendo o problema, acalmando o ânimo, tendo gentileza, chega o caminho é esse, tá? Que bacana, que bom, Eli, muito bom. Tiagão? A mensagem que eu gostaria de deixar nessa oportunidade que a gente tem aqui não sei se é uma provocação ou uma conclamação. Historicamente, os líderes sempre estiveram na linha de frente das batalhas. Sempre. Os reis, os generais sempre estiveram na linha de frente das batalhas. E isso trazia uma inspiração, uma vontade de se doar, e aí em termos de vida mesmo, sacrificial, extremamente intensa, né? E eles não inventaram isso, como a gente falou que ninguém inventa nada, né? Nós temos aí o nosso Messias aí, a Bíblia mostra claramente que Jesus fez isso primeiramente, mais do que todo mundo. Só que em algum momento da história os líderes saíram da linha de frente do campo de batalha, foram para acampamentos lá atrás e começaram de lá a analisar as coisas, darem ordem e literalmente, eu vou usar o português bem popular, tiraram o couro deles da frente do calor da batalha. Foi aí que começou a mudar, a deixar de existir líder e começar a existir chefe, né? Então, assim, a minha conclamação para todo aquele que já exerce um papel de líder, e eu estava comentando sobre isso com um colega, estava dando carona para ele agora, que tirando um ermitão que mora no alto de uma montanha, todo mundo lidera alguém. Você vai liderar alguém. Perfeito. Na sua casa, no seu condomínio, no seu time, sei lá, algum lugar você vai liderar. Então, assim, que você seja o líder que serve, que você seja o primeiro a colocar o pé no campo de batalha, que você seja o primeiro a sentir a dor que o teu time está sentindo e seja o último a sair de lá. Só saia de lá quando o último dos seus tiver saído, né? Então, assim, que a gente volte a ter esse perfil, que a gente volte a ter, porque aí a gente não vai precisar de monitoramento, bater ponto, nada disso, porque as pessoas vão fazer por inspiração, porque acreditam naquilo, não porque elas são fiscalizadas. Que maravilha, muito bom, gente. Vocês sabem que a gente passaria aqui muito mais tempo, né? Porque o papo ficou muito legal. Espero que vocês também tenham gostado. Esse é o nosso IntegraCast da Superintendência da Unidas do Distrito Federal para vocês. Quero convidar novamente você que quer ser um anunciante aqui com a gente e ter a sua marca aqui no nosso IntegraCast. Vamos procurar vocês ou vocês podem procurar a Unidas DF para vocês terem a marca de vocês registrada aqui na nossa TV, seja na nossa caneca, ou seja você trazendo um tema para a gente aqui relevante também, trazendo um assunto que seja muito bom para as nossas operadoras, tá bom? Obrigado.
e contamos com vocês. Fiquem atentos aos e-mails que vamos estar mandando outros episódios do nosso IntegraCast para o e-mail de vocês. Valeu, gente! IntegraCast.